ano de jubileu que foi para nós, queríamos dedicá-lo como um tempo capitular, né? Ou até diríamos recapitular, né? Para a gente recapitular tantas coisas, para a gente olhar tantas coisas, se organizar. Mas a divina providência fez com que não fosse um ano festivo, né? Com que fosse um ano em que estivéssemos distantes uns dos outros, não é? Fisicamente, às vezes um pouquinho mais perto, às vezes sendo posta à prova. Porque isso que ocorre, né, na humanidade nesses tempos, agora, né, essa doença que se prolonga, não é? Que vai assolando aí com a saúde mental das pessoas, com a saúde emocional, com a saúde física, com a saúde financeira, que tolheu, né? Quantos projetos, retirou a alegria de muitos lares, né? Fechou as nossas igrejas. Nós não entendemos muito bem porque certas coisas estão acontecendo, mas eu tenho meditado nisso tudo e tem fortalecido em meu coração esse sentimento de que nós temos sido postos à prova. Eu me lembro que anos atrás nós gostávamos de cantar assim: se o Senhor peneirar, eu quero passar para o lado de lá, né? E assim, parece uma grande peneira que está acontecendo, né? Uma grande peneira, assim, de um mundo que rejeitou Deus, não é? Nós vemos todas essas coisas que estão acontecendo, elas são reflexos disso. Deus, ele está corrigindo a humanidade. Ele permite as coisas. E aí fica a pergunta, né? O que vai sobrando de nós? Então, quando eu vejo hoje a comunidade unida, vejo que a comunidade consegue se reunir, mesmo à distância, vejo que a comunidade consegue realizar as coisas, mas realizar, não é? Coisas significativas. Vejo que a comunidade, em meio a tantas crises, né, de tantos lados, a comunidade partilhando de seus bens materiais, sustentando, né, honrando os nossos compromissos, compromissos mais difíceis, compromissos menos difíceis. Continuamos andando. Isso é um sinal muito grande de que há algo, irmãos, que nos une, que nos alimenta, que nos sustenta e que é muito maior do que a nossa agenda. É muito maior do que nossas reuniões. É muito maior do que o nosso contato físico, né? É uma união íntima e profunda, que é a união que nós temos no nosso carisma. Isso realmente sustenta a comunidade. Então, assim, nós não podíamos imaginar, né, que o 25º ano de fundação, de celebração, seria um ano vivido com uma lição tão dura. Mas eu bendigo ao Senhor. Eu bendigo ao Senhor. Né? Deus tem nos dado, assim, sinais do seu amor. Ele não precisaria dar, não é? O amor de Deus não carece de provas.
Depois que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ninguém mais pode ousar levantar uma pestana que seja e pedir uma prova do amor de Deus. Mas não carece de provas e por isso o que Deus nos dá não é para provar nada, é para nós provarmos quão bom é o Senhor. E Ele tem nos sustentado, né? Ele tem sustentado a nossa saúde, né? Nós passamos aí, irmãos, passaram situações. A comunidade teve que passar, não por causa desta pandemia, graças a Deus, mas a comunidade passou, né? O mistério do luto, o luto comunitário. Isso foi nos levando a passos maduros, não é? E agora estamos aqui, graças a Deus. Deixamos, né, esse ano correr um pouco para a gente poder se reunir e para poder trazer, né, para a comunidade uma direção prática do que vamos fazer. Algumas coisas que precisaremos começar a nos movimentar, não é? Para nos encontrarmos agora mais vezes e para começarmos a retomar certas partes do processo. Sempre, sempre, sempre com aquele estado de alerta. Em que sentido? O Senhor está no comando e nós não sabemos o que Ele permitirá nos dias seguintes, né? Mas nós confiamos que o Senhor continuará nos blindando. Nós confiamos que o Senhor nos permitirá muitas coisas ainda e que Deus está nos preparando para algo muito maior, muito melhor, que só Ele conhece, né? Então, eu quero compartilhar esta palavra com vocês, que é a palavra para nos iluminar, para nos guiar, e pedir a você que você abra o seu coração para que todas as coisas que precisam ser tocadas, que precisam ser curadas, que precisam ser formadas, para que a gente se intensifique na unidade, no amor fraterno, não é? Para que essas coisas elas deixem de ser, onde estiverem, qualquer empecilho entre nós, porque é um ano que Deus quer nos curar, Deus quer restaurar, não é? Deus quer nos aproximar de maneira ainda mais fecunda e restaurar muitas coisas em nós. Então eu compartilho isso, peço que você realmente se abra, não é? Que esta palavra de Filipenses 2:2, ela realmente se encarne em mim, em vocês, em todos nós, que a nossa unidade seja tão intensa, não é? Que não haja entre nós realmente nenhum sentimento, nenhum comportamento, nenhuma atitude de resistência, não é? De desistência, né? De retrocesso, mas ao contrário, que a gente entenda que nós precisamos estar muito unidos para realmente podermos sobreviver a todos esses tempos e ver os dias que virão. Amém? Se alguém quiser dizer algo sobre esta palavra, ou que está trazendo no seu coração algum sentimento, pode falar, fique à vontade, antes que a gente vá trazer algumas informações agora para todos, né? Quem quiser dizer, pode sinalizar com a mão, aí abre o microfone. Ninguém? Tá todo mundo calado? Vocês estão com medo de falar? Não? Então tá bom. Se vocês não querem falar nada, eu falo, né? Então se abasteça com essa palavra, tá bom? Faça dela, sim,
um pão de cada dia neste ano de 2021, né? Pega essa palavra e saiba que ela vem assim, ela é como aquela botija de azeite lá da mulher lá, como é, da viúva, né, de Sarepta, não é isso? Todos os dias tira um pouco, todos os dias vai ter mais. Bom, eu quero falar para vocês o seguinte, eu tenho 4 pautas para apresentar aqui na reunião para todos, para a gente se posicionar do que será, do que faremos adiante. Eu estou olhando pelos nomes que estão aqui e eu tenho a impressão de que está faltando gente, eu acho, né? Não sei se está faltando gente aqui. Porque tem, né, tela com 2 irmãos, então somando aí, não sei se dá todo mundo. Peço até que aí os que coordenam as presenças, né, ajude a dar uma observada, se estiver faltando alguém, para depois a gente poder enviar de alguma maneira, né, o conteúdo dessa reunião para posicionar os irmãos e todo mundo ficar bem instruído, tá bom? Bom, primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, a comunidade vai precisar retornar às reuniões, né? No ano passado, nós estávamos nos reunindo assim uma vez por mês, já nos últimos anos, né? Aquelas reuniões, todo mundo como estamos aqui, uma vez por mês, mas nós precisamos agora retornar. E nós vamos retornar, né? No dia 7 de abril, que é uma quarta-feira. Só que a partir de então, nós não vamos nos reunir mais uma vez por mês, mas ao contrário, nós vamos nos reunir uma vez por semana. Será todas as quartas-feiras, às 20 horas, horário de São Paulo, né? E esta reunião será uma reunião de oração, de formação e de fraternidade. Serão reuniões semanais, porque na realidade, irmãos, a comunidade precisa reunir-se semanalmente. Isso está estabelecido nas nossas regras, não é? Na verdade, é assim, a comunidade precisa se encontrar. Vida e aliança precisam se encontrar pelo menos uma vez por semana. E aí nós vamos fazer isso às quartas-feiras, a partir do dia 7 de abril. Então, aí temos, né, a próxima semana, que é a Semana Santa, e que Deus sabe lá como vamos viver, né? Esta Semana Santa, assim, em relação às celebrações, né? Não sei como estão as coisas nesse sentido em Santo André, ou Campo Grande, ou São Paulo, né? Aqui está tudo muito incerto aí. Sabemos só que de domingo não pode ter missa. Então, não sabemos como que vai ser. Mas, enfim, a semana que vem é uma semana que nós temos que entrar com todo o nosso coração, né? Para celebrar a paixão do Senhor e deixar que o Senhor, pelo seu sangue precioso, nos cure a todos, não é? E peço particularmente, não é? Que todos vocês, tanto orando uns pelos outros, mas orando, né? Por mim também, assim, de forma particular, com a graça de Deus. Vamos todos celebrar uma semana cheios de saúde, cheios de paz e tranquilidade, mas nós precisamos apoiar uns aos outros, né? E aí, no dia 7, nós vamos iniciar, então, as reuniões, a partir dali, todas as quartas-feiras. Reunião com oração, formação e fraternidade. Esse é o primeiro ponto que eu quero apresentar aqui para vocês. Agora, o meu segundo ponto está ligado ainda nesse primeiro, que é exatamente para falar sobre a formação permanente, porque, obviamente, a formação permanente vai acontecer dentro desta reunião semanal. Então, no ano passado, ou até o ano passado, né? Ou até o ano passado, nós tínhamos a formação com uma reunião mensal, aconteciam geralmente 2 momentos de ensinamento, se resumia a isso. Nós vamos mudar essa estrutura, né? Então, vai ser semanal
e dentro dessa reunião comunitária. Como é que vai acontecer? Então, a formação permanente de 2021 seguirá um plano de conteúdo de 8 meses. Começa em abril e vai até novembro, né? E esses 8 meses de formação, ele será dividido em 2 etapas, ou 2 quadrimestres, né? 2 blocos de 4 meses. O primeiro que vai de abril a julho e o segundo que vai de agosto a novembro, não é? E como é que será isso? Então, será da seguinte maneira. Haverá um objetivo específico para cada quadrimestre deste. Então, nós teremos um objetivo específico para 4 meses e depois um objetivo específico para os outros 4 meses. Nós vamos tentar alcançar esse objetivo, não é? De formação em cada 4 meses. E esses objetivos, eles serão contemplados, não é? Com temas mensais. Então, cada mês, abril vai ter um tema, né? Maio vai ter outro tema, junho outro tema, julho outro tema. Só que cada um desses temas vão estar interligados e esses temas mensais servirão para alcançarmos o objetivo do quadrimestre. E esse objetivo do quadrimestre, como do segundo quadrimestre, juntos estão norteados pelo objetivo geral do ano, que é este, né, de termos a mente do carisma, tá bom? Bom, essas reuniões semanais, às quartas-feiras, onde acontecerá a formação permanente, elas serão uma reunião parte à distância e parte presencial, com duração de 120 minutos. Então, será uma reunião de 2 horas, ela será das 20 às 22, todas as quartas-feiras. Uma parte da reunião é à distância, como está sendo aqui agora, e outra parte é presencial. Como, né? Que nós vamos conseguir fazer isso? Eu vou sumir daqui e aparecer aí onde você está, né? Não, não vai ser assim, não. Nós vamos dividir a reunião em 3 momentos. Cada momento terá 40 minutos, tá? E como é que será isso? O primeiro momento é um momento assim, à distância. Será o momento introdutório de 40 minutos, onde nós teremos uma conferência. Toda semana teremos um tema e uma conferência daquele tema, tá? E esta conferência, ela será ministrada, desenvolvida por pessoas convidadas, né? Convidadas de fora da comunidade. Sacerdotes, religiosos, fundadores, cofundadores ou formadores de novas comunidades. Para a gente glorificar, né? Não precisa ser de pé na igreja, mas para glorificar, graças a Deus, os 2 primeiros meses já estamos com a agenda fechada, com vários irmãos de vários lugares, né? Tem padre, tem fundador ali envolvido, vai ser uma vez, cofundador, né? Tem, graças a Deus. Eu não vou aqui dizer a vocês quais os temas nesse momento, eu já explico como é que nós vamos ficar sabendo disso. Depois desta conferência, nós teremos um segundo momento de 40 minutos também. E esse segundo momento nós estamos chamando de referência. No primeiro nós temos uma conferência, trata do tema, e no segundo nós temos uma referência. Referência por quê? Porque nós vamos nos referir ao assunto exposto, não é? Com a vida, né, própria da comunidade. E aí já não é ninguém de fora, é a própria equipe de formação que vai nos direcionar como é que isso vai acontecer. Ô mãe, senta E aqui. alguém chamou? E aí o que vai acontecer, não é, nesse momento? Então, a equipe de formação vai nos direcionar e aí nós vamos
tentar atingir separadamente as modalidades e os estados de vida. E aí, então, a coisa vai ser dinâmica. Ela ainda vai ser distante de alguma maneira e próximo e presencial também de alguma maneira, porque vai ter alguma atividade própria para os estados de vida, casados, né, celibatários, tal, separadamente, e também comunidade de vida, comunidade de aliança. E depois teremos um terceiro momento de mais 40 minutos, que é um momento totalmente presencial. Então, o segundo momento, o primeiro, ele será à distância, mas razoavelmente presencial, para que esse terceiro momento presencial exista. Por quê? Porque será à distância, assim como nós estamos, porém, eu desejo que cada presença se encontre na sua sede de reuniões. Então, todo mundo de Santo André junto, todo mundo de Campo Grande junto, né? Todo mundo de Botucatu junto, os irmãos de São Paulo junto, para que, né, a gente, estando ali juntos, possa viver o momento à distância. A gente já fez isso em outras ocasiões, mas será assim toda quarta-feira. E a parte que for presencial é com o grupo que está ali, tá? Então, a parte final, os últimos 40 minutos, a gente se desconecta da internet, e aí os que estão ali presencialmente vão fazer essa conclusão. E será um momento, né? Esse terceiro momento é de convivência. Então é um momento para conviver, para compartilhar, né? Para tomar um lanche, né? Para rezar uns pelos outros, para se comprometer uns com os outros, semanalmente. E assim, Deus, se Deus permitir, e eu espero que Ele permita, nós vamos dar passos mais fecundos para a formação, para a nossa aproximação, né? Para a nossa oração. Isso é muito, muito importante. Agora, uma coisa dizer a vocês, não é que os assuntos que serão tratados terão a finalidade de levar a comunidade a uma cura. Isso que o Senhor tem realmente colocado no meu coração. Uma cura de duplo alcance. O que é que Deus quer curar em nós? Ele quer curar a nossa visão e Ele quer curar a nossa fecundidade. Isso veio a nós assim, né, no momento de oração, momento do conselho, né, um membro do conselho teve uma palavra de Deus, eu comecei a ruminar essa palavra, e ela está no livro de Tobias, não é? E nós sabemos, está lá, Tobias 3, 6, Tobias capítulo 3, depois Tobias 6, versículos de 1 a 8, que nos fala, não é? De como Deus enviou o anjo Rafael para guiar Tobias, a fim de que Tobias levasse a cura para a visão do seu pai, da sua família, e para que Tobias começasse a família dele com uma mulher que era infecunda e que Deus abriu o ventre daquela mulher, né? Expulsou aquele Asmodeu que atormentava ela, né? Já tinha matado 7 maridos. Então, nós acreditamos que o Senhor quer fazer isso conosco, e é isso que nós queremos nos dispor ao Espírito Santo para que ele faça. Então, para tanto, não é? Os nossos assuntos vão tratar sobre nosso carisma, sobre nossa missão, sobre nossa espiritualidade. E aqui, olha, colocar um acento bem forte, um grifo bem forte na palavra espiritualidade. É um ano para fazermos uma grande descoberta de qual é a espiritualidade do carisma da comunidade Fanuel, né? E assim, eu percebo que o Senhor quer proporcionar para nós um processo de reconciliação profunda. Reconciliação com o carisma, reconciliação com a missão, reconciliação uns com os outros, não é? Não porque haja problemas, isso, aquilo, não. Mas houveram, né, no nosso passado,
coisas que ocorreram que feriu profundamente a comunidade. Que nos tornou, assim, com certeza, machucados, carregados, às vezes insensíveis e às vezes sensíveis demais. Então, queremos clamar ao Senhor para que Ele nos cure, para que Ele nos trate, para que Ele nos torne fecundos, não é? Para que Ele nos abra a visão sobre a comunidade, sobre a missão da comunidade, sobre a espiritualidade da comunidade, né? Então, irmãos, Deus está nos preparando toda essa graça. E as coisas já estão devidamente encaminhadas e o Espírito Santo vai nos abençoar, com toda certeza. E aí eu gostaria que você recebesse essa notícia nessa noite, que você entre a Semana Santa com o coração ardendo, dizendo: Senhor Jesus Cristo, eu quero viver nessa Semana Santa assim, em função, né? Colocar minha oração em função desse ano de graça para toda a comunidade, porque eu acredito que o Senhor vai fazer grandes obras entre nós, né? E quando a gente fala grandes obras, não é obras, como eu vou dizer, estupendas, assim, brilhantes, né? Mas o Senhor fazer as grandes obras que Ele reservou de fazer para nós. O ano passado foi um ano bastante estranho, né, para todos. Começamos ainda esse ano desta forma, como as coisas estão, mas Deus está nos dando uma bela direção. E eu gostaria que você abraçasse esta direção. Amém? Antes de eu tocar aí nos 2 últimos pontos, eu abro se tem alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro nisso que eu expus, e você queira dizer, por favor, pode dizer. Tudo claro para todo mundo? Ninguém fala nada, tô com vontade de deitar, tô com pressa. Então tá ótimo. Vocês são maravilhosos, né? Entende tudo de primeira, tá tudo bem. Então tá bom. Então, vou falar agora do terceiro ponto, tá? Tá posto como será o nosso ano, a partir de 7 de abril, no nível comunitário, na formação permanente. Agora eu quero falar sobre a formação pessoal, porque nós vamos dar início, né, a passos novos na formação pessoal. Vocês sabem disso, que a nossa vida, né, comunitária, a nossa vida consagrada, o nosso carisma, ela anda sempre em 2 vias, né? Ou em 2 vias não, numa pista de 2 mãos, né? Que se encontram constantemente. Uma mão que é comunitária e outra que é pessoal. É assim com a oração, por exemplo, né? Nós temos que ter a vida de oração pessoal e nós temos que ter uma vida de oração comunitária. Mas é assim também com a formação. E a gente sempre sustentou, graças a Deus, procurou sustentar. Só que assim, a formação pessoal, ela não tem sido muito bem explorada por nós, muito bem vivida, não tem sido muito bem aplicada, né? É uma ferramenta que nós temos utilizado assim de uma maneira bastante fraca, bastante frágil, às vezes quebradiça, né? Às vezes a gente precisa, né, fazer um serviço que exige uma ferramenta mais forte e a gente não tem essa ferramenta. Então, assim, a formação pessoal precisa sofrer uma guinada. Não é de hoje que a gente reflete sobre isso, não é de hoje que eu já pus isso para a meditação e escuta do Conselho Geral. A gente sempre procura encontrar um caminho, né? E
Um dos elementos que nós percebemos é que a formação pessoal na comunidade tem sido mal interpretada pela comunidade quando aplica, não é? A comunidade, quando se utiliza da ferramenta, e pela comunidade que recebe, né? Então, tanto a ação, né, formativa, de quem tem que ministrar, quem tem responsabilidades, ou coisa assim, como a ação, né, formativa de quem tem que ser formado. E uma das coisas que nós percebemos, né, ou a coisa principal que nós percebemos, é que a formação tem sido entendida por boa parte de nós, ou por boa parte de cada um de nós, em algum momento, como uma obrigação, né? É porque existe isso, e aí eu tenho que sentar lá com o formador, e... Então, há uma indisposição, ou uma disposição errada. Então, às vezes, isso é vivido assim, já com certa contrariedade, já sem perceber efetivamente o que é a formação pessoal, e sem perceber particularmente uma questão, né, séria, sem perceber a importância da formação pessoal. Na verdade, a formação pessoal ela é mais importante, ela posso dizer assim, ela é mais importante que a formação comunitária. Porque a formação pessoal, ela transforma, ela transforma não, ela oferece, né, um processo, ferramentas para que cada um de nós progrida na graça. A formação comunitária, ela nos dá instruções, nos dá informações, mas que atingem um percentual baixo. Eu não tenho essa estatística, nunca fiz essa conta, eu vou falar de alguma coisa que eu suspeito, né? Eu diria, se eu fosse dividir em percentual a nossa formação, e eu dissesse quanto por cento da nossa formação é responsabilidade da formação comunitária e quanto por cento é responsabilidade da formação pessoal. Hoje eu diria que 20% é responsabilidade da formação comunitária. O restante é da formação pessoal. Mas se nós recebemos a formação pessoal, a notícia de termos um formador, se nós recebemos isso com disposições erradas, dizendo, é uma obrigação, tem que ser, eu não vou com a cara do fulano, isso, aquilo, né? É claro que essa ferramenta será muito mal utilizada, muito mal utilizada. E existe um outro aspecto, né? Primeiro esse, não é, de recebermos com disposições erradas, e um outro aspecto que é de praticarmos a formação pessoal de uma maneira assim muito, como eu vou dizer assim, muito superficial, muito medíocre, talvez seria até melhor dizendo, não é? Ou quase como uma água com açúcar. Então parece que é um bate-papo, né? Parece que é para a gente desafogar algumas coisas, parece que é para a gente contar. E pior de tudo, quando a gente se sente obrigado a estar ali para contar alguma coisa que eu nem quero. E aí fica um coisa nenhuma com nada a ver, que não chega a lugar nenhum. Mas, dada a importância da formação pessoal, nós temos ponderado muito isso. E por isso, eu quero dizer a vocês assim, que a nossa finalidade, ou a finalidade do Espírito em nós, é que a formação pessoal, né, a partir daqui, né, a partir do mês de abril, né, seja assumida no contexto da direção espiritual. O serviço de formação pessoal tenha esse contorno, né? Direção espiritual.
Claro que isso será melhor esclarecido pelo seu formador, né, com você. Mas isso é muito importante, porque a nossa consagração, que já passou das etapas iniciais, e somos todos consagrados, não é? Mesmo que alguém tenha compromissos ainda temporários e outro já tenha compromissos perpétuos, não é? Independe, todos somos consagrados e nós precisamos, não é? Não mais de algumas instruções, mas nós precisamos de uma verdadeira direção espiritual para caminharmos fecundamente, para progredirmos de fato. Então, primeira coisa, não é? Apesar de que nós não vamos, ouça bem isso para não fazer confusão, tá? Você não vai dizer a ninguém por aí, e nem dizermos dentro da comunidade, o meu diretor espiritual, meu diretor espiritual. Nós não vamos usar essa expressão. Nós vamos continuar usando a designação formador pessoal, formadora pessoal, não tem problema nenhum, né? Nós vamos manter isso, porém com este caráter, porém com esta finalidade de direção espiritual. Segunda coisa dentro disso é que para que isso aconteça, nós vamos mexer com os formadores pessoais. Nós vamos alterar. Então, você, se quiser ainda, né, fazer uma rapa de tacho com seu atual formador pessoal, né? Quer dar um ovo de Páscoa para ele na semana que vem, faz, aproveita, né? Porque você vai ser desprendido, né, deste formador e terá um outro formador pessoal, né, para te ajudar desta maneira que eu estou dizendo. Então, tá bom? Já abra os corações e já vai dizendo ao Espírito Santo, vai iluminando, não é? Vai iluminando o Espírito Santo, esse instrumento, que não é o instrumento que vai te formar, não é que vai me formar, não é? A formação quem faz é o Espírito Santo. Mas será realmente um servo ao meu lado para testemunhar a obra que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. Então, já vamos acolhendo o nosso coração sem nem saber quem é, porque essa pessoa vai se apresentar para você. E a terceira coisa é que a partir de então, a partir desta reunião, fique estabelecida uma regra muito clara e que nós não podemos desatendê-la, sob pena de estarmos pecando contra o nosso compromisso de obediência. E qual é a regra? A regra é a seguinte: você, eu, nós estamos, não é, absolutamente proibidos de revelar a quem quer que seja o nome do nosso formador pessoal. Nem o marido pode dizer para a esposa, nem a esposa pode dizer para o marido. Isso é de cunho íntimo, de foro íntimo pessoal, tá? Você interpreta isso assim, ó. Se você estiver na missa e sei lá por que cargas d'água você não se levanta para comungar, né? A sua esposa, no caso, acontece comigo, a Rose aqui do meu lado, ela não pode olhar para mim e querer saber de mim por que eu não fui comungar, né? E ela tem que repreender dentro dela a curiosidade. Assim também é comigo, se ela não comungou. Isso é de foro íntimo, né? Porque há uma acusação, às vezes, da consciência da pessoa, e a pessoa, então, não se posiciona para a comunhão. Então, assim, o formador pessoal, nós precisamos entrar numa relação nova com isso. E para que essa relação seja fecunda, seja séria, seja sóbria, eu estabeleço isso, que a partir de então, você não vai compartilhar com ninguém quem é o seu formador pessoal ou a sua formadora, tá? É um presente do Espírito para você guardar. Ai, Sandro, mas eu já estou pensando, se for uma pessoa que eu não gosto, né? Problema seu. Se for uma pessoa que você não gosta, é problema seu.
né? Você vai lá na cruz, olha, para diante de um crucifixo e pede para trocar com Jesus. Fala, Jesus, desce daí e vem ficar com o meu formador e eu queria ser crucificado no seu lugar aí, né? Se o Senhor topar, você troca. Se o Senhor não topar, você fica com a sua cruz e ele fica com a dele, tá bom? Então vamos abraçar com carinho, com disposição do coração e com essas motivações mais ajustadas. Esperamos em Deus que realmente a gente possa progredir, avançar. Alguém quer perguntar alguma coisa antes que eu vá para o próximo ponto? Não, ninguém quer perguntar nada. Tá bom, todo mundo sóbrio, quietinho. Então, o último ponto é bastante simples. Na verdade, é um recado, mas ao mesmo tempo é uma proposta, porque nós não temos certeza de nada, né? Então, assim, só para você separar na sua agenda, né? Corpus Christi desse ano, dias 3, 4, 5 e 6 de junho. Queremos esperar no Senhor que seja possível fazermos o encontro de formação geral nessa data. Que o encontro possa acontecer de maneira presencial. Todo mundo está vendo como é que a coisa está andando, não é? Continua a mesma ladainha, prorroga isso, prorroga aquilo, pode, não pode, vai dar, não vai dar. Mas, de qualquer maneira, a gente vai estabelecer essa data, a gente se reserva, né, esta data aí. Aí alguém pode dizer, mas e agora, né? Já mexeram com os feriados aqui, lá, acolá, não vai ter mais Corpus Christi, agora juntaram tudo. O desrespeito, né, à fé cristã é tão grande em nossos dias, né, que eles tratam os dias sagrados como se fossem apenas dias, né, de se ficar em casa, né? Bom, vamos reservar na agenda e esperar na providência, tá bom? É assim que a gente vai fazer e a gente vai andando. Mas pelo menos você já está com a data prevista aí, tá? De minha parte, o que eu queria apresentar para vocês hoje, nessa reunião, é isso. E dizer que agora, no dia 7 de abril, a gente se reencontra, né? Para começarmos uma nova etapa. Pode ocorrer aí que talvez, né? Ninguém perguntou, mas e se chegarmos, né, dia 7 de abril aí e não puder fazer reunião presencial, né? Porque o governador não quer, porque o dono das vidas não quer, né? Vamos esperar, né, o mais próximo. Se for realmente impossível que a gente se encontre assim numa presença, né, ali, os grupos, no caso, a gente vai ver, né, um outro caminho, o que seria assim, tiraria da gente somente a parte final, né? Os últimos 40 minutos, que é a convivência, que é muito importante, né? Nós estamos sentindo falta da convivência. Até vale, né? Às vezes, eu, às vezes falamos, de novo, reunião da comunidade, tô cansado, missa hoje. E agora a gente fica trancado dentro de casa, né? Assistindo missa pela televisão, né? Fazendo comunhão espiritual, quando é que se faz comunhão espiritual, porque negócio de comunhão espiritual tá tão mal explicado que o povo acha que comunhão espiritual é ficar olhando para a hóstia que o padre comunga pela televisão e dizendo, eu queria tanto, né? Eu vi até um vídeo de um padre, não sei, não me lembro mais se foi no norte do Brasil, que chegou ao absurdo de dizer para as pessoas colocarem pão e vinho na frente, pão e suco de uva na frente da televisão na hora da consagração, e depois, enquanto eles comungavam, as pessoas comiam em casa pão com suco de uva, né? Nós estamos vivendo um tempo muito estranho, né? Tem cada maluco, mas assim, como era bom, né? A gente hoje parece que está vivendo o que diz aquele salmo, né? Como era bonito, como era bom quando íamos entre cantos de festa ao templo do Senhor, né? Esses dias aqui, acho que ontem, antes de ontem,
apareceu lá uma postagem, acho que foi do Washington, não sei se foi um aniversário de postagem que aparece no Facebook, e que mostrava uma assembleia de oração em Santo André, acho que era uma grande célula em 2017, uma coisa assim, né? E a gente fica olhando e pensa, puxa vida, né? Que gostoso. Mas quantas vezes a gente murmurou, né? A gente falou, ai, de novo, tô cansado. Hoje tá calor, hoje tá frio. Ai, tá chovendo. Ai, né? E agora? Então vamos rezar a Deus para que a gente possa ter as nossas convivências, tá bom? Esperamos que seja possível a gente fazer, nem que for de forma um pouco, sei lá, né? Cheia de pequenas restrições, mas vamos ver o que acontece. Tá bom? Então, de minha parte, o que eu queria apresentar para vocês nessa reunião é isso. Se alguém tem algo a dizer, diga. Se não, agora são 8:45. Nós vamos rezar as completas para concluir a nossa reunião. Mas pode dizer quem tem algo a dizer. Boa noite a todos, a paz de Jesus. Só um comunicado, Sandra, que a Thalita e o Michel não puderam participar da reunião. A Thalita acabou de mandar mensagem que ela está a caminho do México agora, que ela está com algumas dores. Então, por isso que ela não participou da reunião, mas ela pediu para que todos pudessem orar por ela, né? Ela já começou o tratamento e ela já vai tomar uma medicação por causa das dores e continuar o tratamento. Agora à noite ela tem a radioterapia. Ontem ela teve a primeira quimioterapia dela, né? Será uma por semana. E ela pediu para que a gente comunicasse a vocês, porque ela não estava, todos os irmãos, né? Porque ela não estava na reunião, e pedindo também oração a todos. Tá bem. Em algum momento aqui me pareceu ter aparecido o Michel, em algum momento. Eles tentaram participar da reunião, mas aí a Thalita não estava conseguindo nem ficar sentada, porque ela estava com algumas dores, aí ela acabou pedindo para o Michel levar ela no médico, ela não estava suportando. Tá. A Dulce também não está na reunião, porque precisou ir para a UPA, me parece, tomar insulina, né? Uma coisa assim. Ela disse que deveria, acho que se demorar para voltar, então também pedindo a nossa oração, né? Alguém mais tem algo para apresentar? Também um pedido de oração? Eu queria pedir. Oi? Eu pedi oração por essa dor de cabeça que eu tô tendo. Tá bem. Fala, pode falar. Não é que minha mãe está aqui ao meu lado dizendo que ela está pedindo, né, que a gente ore por ela também, por causa da dor de cabeça que ela está assistindo, porque a quarta-feira passada, agora próxima, ela tomou a vacina, né, o Coronavac, e ela tá com medo de virar chinesa, eu acho, né? Mas não é, ela tomou a Coronavac, e aí, segundo a enfermagem, disse que às vezes dá o efeito, assim, em algumas pessoas de dor de cabeça e alguns sintomas assim, né? E ela tá com um pouco de dor de cabeça, ou bastante, o estômago meio ruim, ela tá preocupada, né? Já ligou hoje lá na Central Covid, já disseram que não, fique tranquila, não é coronavírus, não, deve ser reação da vacina, né? Meu pai também tomou, graças a Deus não está com nada, não sentindo nada, né? Mas tá assim, né? Daqui dos nossos, não sei, né? Além da minha mãe que tomou, acho que a outra pessoa que deve ter tomado é a dona Zilda. Dona Zilda, onde a senhora está aí? Levante a mãozinha. A senhora teve problemas quando tomou a vacina ou não? Não teve nada. Ótimo. Então. Meus pais também tomaram, Sandro. É. Meus pais também tomaram já há 10 dias e nem eles não apresentaram absolutamente nada até então, né? Tá. Eu vi numa bula aí que até 10% das pessoas apresentam algum sintoma, o restante não apresenta. Mas vamos rezar por eles, né? Algo a dizer? Não? E eu peço sempre, né, a oração de vocês. Peço que ore, né, por mim. Eu, particularmente, tenho vivido tempos de alguns combates, não é? Combates que me levam a
a me preocupar, né? Outros momentos são partes, né, disso, de um sofrimento, de ficar, né? Porque existem várias coisas que envolvem isso, né? Como a preocupação com toda a comunidade, com cada membro, né? Mas não é só isso, né? Existem outros fatores que às vezes são até de cunho sobrenatural, né? E eu peço a oração de vocês para que o Senhor me mantenha capaz, né, de seguir o caminho e que o Senhor também mantenha todos nós, né, irmãos, blindados, né? A Manuelita tá aí nas eminências, né, de nascer o bebê, tô vendo só o nome dela ali, a imagem não tô vendo, mas acho que pelo menos a gente tem notícia de que as coisas estão bem, né? Então, que assim permaneça, né? Vamos rezar então? Vamos fazer as completas? Deixa eu pegar o meu livro aqui. Então, estamos, né, na sexta-feira. Vamos nos colocar, né, diante do nosso Deus, mais uma vez. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Fecha os olhos um pouquinho, faz seu exame de consciência. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os santos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite à pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. De dia e de noite eu clamo por vós. A vós clamo, Senhor, sem cessar, todo dia, e de noite se eleva até vós meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença. Inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de males se encontra minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova. Toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor. Vossas ondas enormes me cobrem e afogam. Afastastes de mim meus parentes e amigos.